Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos fazer aqui um breve review da Bíblia de Estudo Explicada. Essa daqui tem dicionário, tá? Tem uma que tem a versão que tem harpa também, tá? Aqui uma pena, escrevendo alguma coisa. Aqui embaixo o relevo, Almeida Revista e Corrigida. Aqui tem um tipo de um arabesco do lado, tá? Na parte de trás, símbolozinho da CPAD e parece ser ali nem sei o que é aquilo. Eu não consigo entender o que está escrito no comecinho aqui, ó. Mas é um código, tá? Arabesco aqui também. A lombada, Bíblia de Estudo Explicada, CPAD. Ela tem douração nas páginas. É uma Bíblia pequena, tá? Deixa eu pegar uma outra aqui pra gente dar uma comparada. Mesmo tamanho praticamente, até um pouquinho menor, tá vendo? Ó? Daquela King James com referências, tá? Então ela é menorzinha mesmo, pequena. Vamos ver por dentro o que ela tem de interessante. Abrindo, folha de guarda avermelhada, folha de rosto, a primeira, a segunda folha de rosto, Bíblia de Estudo Explicada, com dicionário, editor-geral S.E. McNair, a pena, primeira edição, CPAD, é uma Bíblia de 2024, impressa no Rio de Janeiro. A impressão foi na Sociedade Bíblica do Brasil, em São Paulo. Ah tá, é a CPAD que é no Rio de Janeiro. Ó. Aqui, na ficha catalográfica, deixa eu levantar um pouquinho mais aqui, ó. Acho que deu para enxergar. Aqui, sumário, reduções, vida e obra do McNair, prefácio ao Velho Testamento Explicado, prefácio ao Novo Testamento Explicado, segunda edição, prefácio à tradução de Almeida Revista e Corrigida, quarta edição. Temos o Antigo Testamento, com o início do livro aqui na página 3, introdução, Gênesis começando na página 5, Novo Testamento, mesma coisa, e no final um pequeno dicionário bíblico, tá aqui. Então vamos lá. Aqui reduções, tá, The Christian Armory, o que, não sei, sinceridade, um A. ACF, Almeida Corrigida Fiel, Angus, ARC, aí tem um monte de reduções, Nova Almeida Atualizada, NVI, NVT, ok. Vida e obra do McNair. Aqui nós temos o prefácio ao Velho Testamento Explicado. Esse fitilho tá dando uma atrapalhada aqui, ó. Aqui, prefácio ao Novo Testamento Explicado, segunda edição, prefácio à tradução de Almeida Revista e Corrigida, quarta edição. Começamos aqui o Antigo Testamento, introdução. No princípio havia o Antigo Testamento. Enoque andou com Deus sem nenhuma palavra escrita que o guiasse. Abraão dependia de comunicações verbais com Deus para conhecimento da vontade divina. José, no Egito, não podia consolar-se com a leitura da Bíblia, mas certamente recordava as tradições daquilo que Deus tinha falado com seus antepassados, as quais ele tantas vezes tinha ouvido repetir durante a sua mocidade. Quando o salmista escreveu o Salmo 119, com 176 versículos, engrandecendo a palavra de Deus, talvez não possuísse dessa palavra mais do que o Pentateuco e Josué, Juízes e Rute, porque parece que nenhum dos profetas tinha ainda escrito qualquer coisa. O Antigo Testamento desenvolveu-se durante o período de uns 1000 anos pelo aumento de um livro sagrado após o outro, começando com Gênesis e acabando em Malaquias. Eu vou parar por aqui também, tá? Mas é interessante, né? Uma introdução bem boa, aparentemente. E aqui começa realmente o livro de Gênesis. Gênesis é o livro dos começos. Recorda não só o começo do céu e da terra, bem como da vida vegetal, animal e humana.
também de todas as instituições e relações humanas, em figura, fala do novo nascimento, a nova criação, depois de um estado de caos e ruína. Com o Gênesis começa também a progressiva autorrevelação de Deus, a qual se completa em Cristo. No Gênesis encontramos os 3 principais nomes da divindade: Elohim, Yahweh, que é Jeová, e Adonai, e os seus 5 mais importantes nomes compostos. Aí tá aqui os nomes, tá? É até difícil de falar para quem não fala hebraico, a não ser o Jeová Shalom aqui, que o Senhor é paz, mas o resto realmente tá difícil, tá? Então, deixa eu ver, mensagem do Gênesis. Devemos estudar este livro primeiro historicamente, marcando com cuidado as suas maiores e menores divisões e os detalhes da história que desenvolve. O livro se apresenta em 12 sessões. A partir da terceira, essas sessões começam com as palavras: estas são as gerações de, são as seguintes as gerações. E aí aqui para baixo, é interessante ler tudo, né? Mas eu não vou ler justamente, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Aqui tem ainda uma análise do livro, História Primitiva, que é do capítulo 1 até 11:9, da criação à queda, da queda ao dilúvio, do dilúvio a Babel. O 2, História Patriarcal, que é do 11:10 até o capítulo 50, a história de Abraão, de Isaac, Jacó e José, ok? E vamos ao livro em si. Então eu vou ler o começo aqui, tá? Para que vocês tenham noção como que está essa tradução ao meio da Revista e Corrigida. É uma tradução que praticamente todo mundo conhece, tá? É quase que, vamos falar assim, a tradução padrão da igreja brasileira, tá? Então vamos lá. Primeiro, ó, o livro tá no cantinho, indicando o livro e o capítulo, tá vendo? Tá aqui. A página tá aqui no centro. A letra, justamente pelo tamanho da Bíblia, é uma letra pequena, tá? Mas eu friso, eu uso óculos, não estou tendo dificuldade nem para ler o texto e nem as notas de estudo, que são ainda menores que o texto bíblico, tá? E tô conseguindo enxergar até as referências cruzadas que estão por aqui, tá? Dá para enxergar normal. Tá dando para ver tudo. Então, vamos lá. Gênesis 1. A criação do céu e da terra e tudo o que neles se contém. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Ok, vamos dar uma lida no comecinho aqui de uma nota de estudo. Então tá aqui, ó, o capítulo 1, aqui começa o capítulo 2, tá aqui. Vamos lá, a criação do mundo. No princípio criou Deus. A palavra Deus está no plural e o verbo no singular. No hebraico há 3 números, singular, dual e plural. Assim, a natureza de Deus é revelada nas primeiras palavras do Gênesis, uma trindade, porém um só Deus. Em outros lugares aprendemos que foi o Filho quem criou todas as coisas. Aí está aqui, ó. Em João 1:3, em Colossenses 1:16, em Hebreus 1:2. Foi o Pai quem propôs e o Filho quem agiu pela virtude do Espírito. As 3 pessoas da Trindade são reveladas na obra da criação. João 5:17 e 18. A terra já criada, versículo 1, chegou a ser sem forma e vazia, que está no versículo 2, mas não fora criada assim. Isaías 45:18. Há uma semelhança entre a criação do mundo material e a nova criação, da alma regenerada. 1. Inocência. 2. Ruína, restauração.
iluminação, separação, libertação, fruto e testemunho. Notemos que a palavra criou se encontra apenas 3 vezes neste capítulo, em 1, em 21 e 27. Alguns têm achado uma diferença entre o que Deus criou e o que ele fez. Assim, os mares foram feitos de águas já existentes. Está no versículo 9 e 10. O sol e a lua foram feitos ou levados a aparecer através das espessas nuvens no dia 4º, mas foram criados no primeiro dia, no versículo 3. E aí vai, tá, gente? Agora, eu vou lá para 1 João, que é o texto que tem ligação direta com o começo de Gênesis. Vamos ver como é que está aqui. Está aqui. O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos lá, vamos ler um pouquinho aqui também da nota de estudo. O Verbo se fez carne. Encontramos assunto para meditação até mesmo nos termos que João emprega. Que quer dizer o princípio? Nós geralmente o entendemos como desde a eternidade, embora aí não diga isso. A palavra, o verbo grego logos, empregada só por João como um título de Cristo, merece demorada consideração. Podia ter sido traduzida por palavra, e algumas traduções usam realmente palavra, tá? Mas neste caso teria sido preciso falar de ela, pelo que os tradutores preferiram empregar o vocábulo verbo. As nossas palavras são a maneira de nos expressarmos do que se segue que Cristo, como a palavra, expressa o que é a verdadeira vida. O escritor aqui trata primeiro do que o Filho era, e depois do que veio a ser. Ele era o Verbo ou expressão de Deus. 2. Estava com Deus e era Ele mesmo, Deus. 3. Criador de todas as coisas. Ele tornou-se 1. Verdadeiro homem, no verso 14, e em todo o seu andar. 2. A luz dos homens. 3. Aquele que estabelece parentesco espiritual com Deus, no verso 12. E até aqui, gente. Vamos dar uma olhada no finzinho da Bíblia, onde tem o dicionário, né? Aqui terminando o livro de Apocalipse. Está aqui. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Aí começa aqui o pequeno dicionário bíblico do McNair. O prefácio. Reduções também. Aqui. E aí o dicionário. Ara, atrás de um irmão, descendente de Benjamim. Eu não me lembro de ter visto essa palavra. Asbai, Aba, Aban, Abadon, Abacta, Abana, Abarim, Abastança, Abdel, Abdiel. Então tem nomes, tem verbetes. Abimael,
inclusive eu tenho um primo com esse nome. Meu pai é de Deus, ou meu pai é Deus, em Gênesis 10, 28. Abimeleque. Arrependimento, tem. Arrependimento. Pesar sincero de ter dito ou não, de ter feito ou não alguma coisa. Pena, dor de ter ofendido a Deus, mudança de vontade, de parecer, desistência de coisa feita ou empreendida. Arrependimento é a tradução de uma palavra grega, metanoia, significando mudança de parecer ou pensamento, e emprega-se no Novo Testamento para indicar uma mudança de pensamento referente ao pecado, a Deus ou a si mesmo. Esta mudança de pensamento pode, especialmente no caso de crentes que caíram no pecado, ser precedida pela tristeza. 2 Coríntios 7, de 8 a 11. Mas a tristeza pelo pecado, embora possa operar o arrependimento, não é o arrependimento. Aí tem o arrependimento de Deus e vai. Então é um dicionário, justamente porque a gente está lidando com uma versão Almeida Revista e Corrigida. É uma versão mais rebuscada, né? Então tem algumas palavras que realmente acabam complicando um pouquinho na leitura. Então você tem uma ajuda aqui, de um dicionário para elucidar alguma dúvida que você tenha. Terminando aqui. Índice dos mapas e dos nomes geográficos. Aí tem uns mapinhas aqui em papel pochê. Tá aqui. E vai. Ok? Terminando. O papel cartão no final aqui também. Agora, com relação à capa. Você olhando assim, ela parece uma capa de couro simulado, né? Vamos falar assim, mas não é. Ela é uma daquelas capas emborrachadas, tá? Então, se não colocar uma capinha plástica aqui, a tendência é que num futuro bem próximo ela comece a rachar. Ela racha, é capaz dela dar uma escamada, soltar toda essa beleza que ela tem aqui. A gente tem que dar um jeito de colocar uma capa dura, fazer algo aqui, tá? Mas no modo geral aqui, ela é uma Bíblia bonita, é uma Bíblia que tem bom papel branquinho, pelo que eu tô vendo, tá? Uma letra pequena, mas legível, não é tão forte na impressão, mas como eu falei, dá para ler tranquilo. Tem referências cruzadas, é uma Almeida Revista e Corrigida, que tem muita gente que gosta dessa versão, tá? Tem os estudos, né, curtinhos, mas de qualquer forma já são de grande ajuda para quem realmente está querendo interpretar alguma coisa nas escrituras, tá? E ela tá barata. Eu comprei justamente porque eu paguei bem barato. Eu lembro que quando ela saiu, ela chegou perto de uns R$200 essa Bíblia, tá? Eu paguei R$84 no Mercado Livre. Hoje, se não me engano, ela tá R$90. E você compra direto da loja da CPAD. Então, para quem quiser, tá? No Mercado Livre você encontra. Se não me engano, você encontra na Shopee também. Mas eu acho que não tá num preço igual do Mercado Livre, tá um pouquinho maior, ok? E é isso aí, gente. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.